Queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia, amém. Louvado seja Deus por mais uma ocasião, mas que o Senhor nos presenteia nesta manhã. E quero convidar os queridos irmãos a abrir Neemias capítulo 5, a partir do verso 14. A exposição do nosso texto será do verso 14 ao verso 19. Esses são os versículos como proposta de exposição da palavra nesta manhã. Pastor Jorge, ele fez a exposição no domingo passado do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Neemias capítulo 5, a partir do verso 14. Amém? O texto sagrado diz assim, verso 14. Também, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos do pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiam o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Verso 16. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 100 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Verso 19 e último. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Fiquemos com a nossa Bíblia aberta, mais uma rápida palavra de oração. Amado Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela benesse dessa ocasião, de estarmos reunidos na tua presença, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Mediante aquilo, Senhor, que nós estudamos, pensamos nesse texto, ó Deus, que ele possa ser exposto de forma fiel, para a glória do teu santo nome. Que meus queridos irmãos, Senhor, sejam abençoados e edificados pela compreensão, Senhor, ó Deus, e o entendimento que teu Espírito Santo dará deste texto, Senhor. Aqueles que nos acompanham e nos assistam de forma remota, sejam tão somente abençoados também. Assim nós somos gratos a Ti, pelo Teu santo e excelso nome. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso texto de exposição na manhã de hoje, ele é na verdade uma conclusiva daquilo que foi exposto, como eu comentei anteriormente, no domingo passado, pelo nosso pastor Jorge. Como guisa de introdução, é muito importante a gente recapitular pequenos pontos aqui, apenas para que a gente se situe. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que esse capítulo 5, ele é um capítulo bem peculiar aqui no livro de Neemias. Por quê? Até os capítulos anteriores, Neemias e todo o povo que estava responsável por aquela obra, eles estavam se detendo, sobretudo, com adversários externos. Basta citar, por exemplo, Sanbalat e Tobias, e entre muitos aqueles que se levantaram contra a obra da reconstrução das muralhas. Quando nós chegamos aqui no capítulo 5, Neemias começa a lidar com questões internas. Por quê? Se até anteriormente precisavam lidar com adversários
E esses adversários se tornaram oponentes incisivos contra a reconstrução dessa obra, o trabalho dessa obra. Eles agora estavam lidando com questões que estavam indo muito maior do que apenas oponências, talvez militares, por exemplo. Vale ressaltar que, sobretudo no capítulo 4, o pastor Jorge também fez a exposição desse capítulo. Basta lembrar que os queridos irmãos que estavam nesta obra, o texto próprio cita que eles com uma mão estavam com a ferramenta de trabalho e com a outra mão estavam com a espada, porque era necessário estarem vigilantes a todo momento. Aqui, a questão, ela parte de uma exploração. Muitos, sobretudo lideranças como governadores, que foram governadores antes de Neemias, aproveitaram de toda situação de crise e estavam oprimindo o povo, cobrando tributos absurdos do povo. É nesse contexto que começa o capítulo 5. Vamos só lembrar aqui o capítulo 5, versículo 1. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio à fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Meus irmãos, era esse o cenário aqui que Neemias se depara logo no início do que nós lemos do capítulo 5. Qual uma primeira aplicação, mediante essa introdução, que eu acho ela muito interessante para os nossos dias e para a vida da igreja. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela não lida apenas com adversários de natureza externa. Ela não lida apenas com oponentes que se levantam contra a igreja de Cristo, que se levantam contra a obra de Deus. Mas a igreja também lida com problemas internos. A igreja também lida com adversários e com situações que elas ocorrem dentro da igreja. Isso é uma questão muito interessante aqui. Veja, devido toda essa situação de crise, Neemias precisou lidar agora com uma situação que ela desembocava em uma questão mais séria. Lembre-se de como nós lemos aqui, os irmãos chegaram, os trabalhadores chegaram, o povo chegou até Neemias e disse: nós estamos passando fome, nós não temos o que comer. Nós já hipotecamos nossas casas, nós já vendemos as nossas terras, nós já fizemos isso, já nos desfizemos dos nossos bens para que a gente conseguisse pagar o tributo ao rei. E aí, meus irmãos, é muito interessante, e aí nós vamos chegar do verso 14 ao verso 19, qual é o posicionamento de Neemias diante dessa situação, diante da necessidade do povo. Meus queridos irmãos, importante ressaltar que o povo aqui, eles estavam emembrados em uma grande obra, trabalho duro, braçal, 52 dias intermináveis de trabalho, muita coisa. Como que o povo poderia, como é que alguém trabalha com fome? Como é que alguém consegue dar demandas da sua vida ou se dedicar numa obra se você está passando necessidade, se seus filhos não comem, se você não come? Este era o cenário. E aí, meus queridos irmãos, se Neemias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós temos toda a informação narrativa de que Neemias precisou se organizar e muito bem planejar como é que essa obra seria feita. Imagina agora Neemias tendo que lidar com uma situação como essa.
Segundo ponto ainda de introdução, Neemias ele intervém nessa situação. A gente pode ver isso aqui no versículo 6 ao versículo 8. Quando o versículo 6, fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. Eu convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. Meus irmãos, importante ressaltar que anteriormente no texto também diz que o povo precisou, como nós temos aqui no versículo 5 na parte B, que diz: no entanto, eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Neemias convoca o povo, Neemias faz uma assembleia, Neemias intervém sobre essa situação. Sabe uma questão muito interessante aqui nesse posicionamento de Neemias? É que nós aprendemos na palavra de Deus, em diversas situações, que problemas não podem esperar muito. Não é bom que problemas esperem. Não é bom que você deixe situações mal resolvidas na sua vida. Não é bom que você deixe situações mal resolvidas com seu irmão. Não é bom que você deixe situações mal resolvidas na sua vida pública, na sua vida conjugal, na sua vida com a sua família. Por quê? Esses problemas vão se tornando mais sérios. Pelo que nós temos conhecimento pela narrativa, no primeiro momento que Neemias tem conhecimento da situação, do problema, o povo está reclamando, o povo está passando fome, o povo está precisando de ajuda, Neemias intervém. Junta os magistrados, olha para eles e diz: vocês são exploradores. Muita coragem de Neemias, inclusive. Coragem às vezes que falta em nós resolver demandas que a gente empurra com a barriga a vida toda. Problemas, pecados que a gente empurra com a barriga. Que a gente acha que isso vai dar vencimento por ele mesmo. Situações que a gente deixa intercalada no passado, mas que em algum momento essa situação ela vai voltar. Neemias não deixa que esse problema se alastre. Isso me lembra muito um texto que nós conhecemos muito bem, que é o texto de Atos 6, a partir do versículo 1. Os irmãos conhecem a história. Quando chega até os apóstolos, no contexto da igreja primitiva, a murmuração das viúvas helênicas. É o texto que nós temos pela tradição bíblica, que nos apresenta a eleição de diáconos. Pedro e os apóstolos, quando têm conhecimento do problema, junta o povo, discute o problema e vamos resolver o problema. Eu até acho, queridos irmãos, que sobretudo essa metodologia de Neemias aqui, ela nos deixa um princípio muito caro em nossa vida. Nós precisamos ser pessoas e cristãos que é mais detido nas possibilidades de solução das coisas do que em remoer o problema das coisas. Porque o problema ele já existe. Todos já têm conhecimento. Precisamos ser pessoas que vão colaborar em como isso pode ser solucionado. Neemias era uma pessoa extremamente conciliadora. O problema é quem? É a exploração? Chama os magistrados, chama eles. Vocês são exploradores, vocês têm que acabar com isso. Porque isso está atrapalhando a obra de Deus. Neemias tinha essa praticidade no seu entendimento de liderança. Ainda no capítulo 5, um terceiro ponto que é importante aqui para a nossa contextualização é: o povo se compromete em restituir toda a situação com o objetivo de acabar com a exploração. Verso 12, eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa.
que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. Houve um acordo de que essa exploração ela acabaria. Houve um acordo de que eles cumpririam tal como foi a palavra de Neemias. E houve um acordo e um entendimento de que essa situação de opressão e de usura contra o povo, isso não era saudável para a obra de Deus. Os irmãos entendem que também, com base no que nós estamos estudando no livro de Neemias, Neemias me apresenta muitos princípios da cosmovisão, do entendimento do que é ser uma igreja. Me chama muita atenção que Neemias não era o tipo de pessoa, de sujeito, de crente, que ele dizia: olha, aqui está o nosso departamento e você vai fazer. Não, aqui está o nosso departamento e nós precisamos fazer. E nós precisamos trabalhar. E nós vamos levantar pedras. Claro, cada um nas suas habilidades. Cada um trabalhando da forma como Deus o vocacionou. Importante ressaltar, principalmente no capítulo 3 e no capítulo 4, a maneira como Neemias ele organiza, no capítulo 2, Neemias organiza os irmãos para que eles trabalhem. E nos parece muito que a maneira como essas pessoas são dispostas a trabalharem na reconstrução dos muros tem a ver com as habilidades que elas tinham. Mas todos trabalhavam. Mas todos faziam parte das mesmas demandas. Mas todos comiam do mesmo pão, do mesmo vinho, do mesmo boi, de tudo que era colocado na mesa. E a gente percebe, sobretudo, que mesmo na posição de alta liderança, Neemias ele não muda sua postura. Vamos para versículos 14 e 15. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz isso, assim, por causa do temor de Deus. O que nós aprendemos aqui no versículo 14 e no versículo 15? Em primeiro lugar, qual foi a postura de Neemias como alguém que estava como a alta liderança desse povo? Detalhe, como alta liderança, Neemias também, ele gozava de direitos de privilégio, que cabia ao posto a qual ele exercia e a qual ele foi colocado. Mas é interessante o entendimento de Neemias, porque no entendimento de Neemias, ele não usa o posto que ele tem, de alta liderança que ele tem, de governar aquele povo, de ter privilégio, para oprimir o outro. Ele não usa do posto que tem para que ele seja indecoroso com o outro, para que ele possa ganhar alguma coisa sobre o outro. Ou seja, Neemias como governador quebra com o ciclo de corrupção e exploração dos líderes anteriores. Para Neemias, inclusive, o cargo de governador não muda a posição de crente. Para Neemias, o cargo de governador não muda os princípios que ele tinha com Deus. E aqui eu acho que nós aprendemos questões muito importantes. Neemias certamente não explorava o povo, em primeiro lugar, porque isso é injustiça. Segundo lugar, isso é desonestidade. Terceiro lugar,
usar de alta posição para ganhar de privilégio. É claro que existem princípios éticos e morais que são muito caros nisso. Mas é interessante a gente ver qual é a razão primordial, mais elevada, que faz com que Neemias seja tudo isso. Parte B do versículo 15. Eu, porém, não fiz assim. O quê? Explorei, roubei o povo, cobrei alto tributo, fui desonesto. Não agi assim por causa do temor de Deus. Meus queridos irmãos, nossa vida pública, profissional, social, ela precisa estar interligada com quem nós somos enquanto pessoas espirituais. Para Neemias, sobretudo, existe uma consciência que ele era servo de Deus. Neemias, ele não negocia a exploração. Espera aí, o governador estava cobrando 12%. Faz o seguinte, eu cobro 6%. Eu cobro 5%. Não. Fazer o seguinte, os outros governadores tiravam de vocês pão e vinho. Eu só vou tirar o vinho, eu deixo o pão. Não. Para Neemias não. Para Neemias, se ele é servo de Deus, isso se reverbera em tudo que Neemias era publicamente. Para Neemias não havia princípio de justiça A, justiça B, justiça C. Para Neemias, precisava tratar o povo com justiça. Fosse Neemias copeiro, fosse Neemias pedreiro, fosse Neemias eletricista, fosse Neemias governador, fosse Neemias prefeito, fosse Neemias rei. Se é para tratar com justiça, trata o povo com justiça. Se é para ter pão e vinho na mesa, vai ter pão e vinho na mesa. Isso era o princípio para Neemias. O que me chama a atenção ainda, nessa parte B do versículo 15. Para Neemias, ele não faria tudo isso, ele não ia explorar o povo, uma vez que por causa do temor de Deus. Eu aprendo aqui que para Neemias, a honestidade diante de Deus vale mais do que qualquer coisa. Porque se ele cobrasse 6, 8, 4, 10, 15, 20% de tributo ao povo como governador, a questão não era só o povo ver, não era só o povo achar isso injusto, mas era Deus achar isso injusto. O que nós somos como pessoas espirituais tem muito a ver primeiro com quem somos diante de Deus, com quem somos diante dos homens. Eu não vou conseguir ter um relacionamento honesto com a minha igreja se eu não tiver com Deus. Eu não vou conseguir ter um relacionamento honesto com a minha liderança se eu não tiver com Deus. Eu não vou conseguir ter um relacionamento ético, respeitoso, educado, piedoso com a minha esposa se eu não tiver com Deus. Esse era o princípio para Neemias e me parece que é um princípio inegociável. Eu não vou explorar vocês, não é só porque é errado, mas é porque é errado também. Mas eu não vou explorar vocês porque minha consciência não deixa. Porque eu tenho temor a Deus. Porque o Deus que me levantou para essa obra não foi para qualquer coisa, mas foi para que levantasse uma grande obra. Então eu não vou usar disso para oprimir vocês. Uma questão que nós percebemos aqui no verso, ainda nesse verso 15, e é uma coisa que me chama sempre muita atenção. Há pessoas que infelizmente
elas não têm, seja na vida pública de carreira profissional, seja na igreja, seja em qualquer lugar, não pode ser dado a elas condições de alta liderança. Há relato de pessoas, e muitas pessoas, que já trabalharam com crentes, que eles ocupavam em suas profissões cargos de liderança. E que pessoas dizem, olha, quando trabalhava conosco, o trato era de uma maneira, mas quando foi colocado em um alto cargo, o trato foi outro. Não tinha educação conosco, não falava direito, não tinha comportamento ético conosco. Para Neemias não. Neemias é governador. Irmãos, Neemias é governador. E Neemias pega no tijolo, pega no cimento e vai para a muralha reconstruir, junto com o povo. Há uma frase, essa frase ela é citada no comentário do reverendo Hernandes, que é uma frase de John Maxwell, que diz assim: as pessoas ensinam aquilo que sabem, mas reproduzem aquilo que são. Elas ensinam aquilo que elas sabem, mas o que ela reproduz é o que elas são. O cargo de governador de Neemias não mudou quem era Neemias diante de Deus. Não mudou. Detalhe: os governos anteriores não só exploravam o povo, os governadores, na figura da persona de alta autoridade, mas os seus que trabalhavam com os seus governadores também exploravam o povo. Voltando para o verso 15. Os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas. Até os seus servos dominavam sobre o povo. O governador oprimia o povo, e quem trabalhava com o governador oprimia o povo também. Os irmãos têm ciência de uma situação dessa? Primeiro vem um oficial do governador na casa, bate na porta. Minhas 30 moedas de prata. Junta as 30 moedas, dá as 30 moedas. Quando é à tarde, bate um funcionário do governador. Eu vim buscar 10 moedas de prata. A gente pagou o tributo pela manhã. Ou você nos paga, ou a gente leva sua filha como escrava. Mas a gente acabou de pagar, o oficial... Não. O clamor do povo a Neemias, irmãos, foi de uma situação que eles não aguentavam mais. Neemias, a gente não tem pão para comer, Neemias. Pão, Neemias. A gente não tem pão para comer hoje. Diante dessa situação, olha a posição de Neemias, verso 16. Pelo contrário, também trabalhei, Neemias falando, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos, quem estava com Neemias, quem estava trabalhando no gabinete de Neemias, fazia o quê? Se juntava para ir para a obra também. Irmãos, é uma colossal diferença. Os governadores anteriores exploravam o povo, e os que trabalhavam com o governador também exploravam o povo. Quem fazia parte do gabinete de governo de Neemias, ou ia para a muralha pegar tijolo, ou participaria da obra de outra forma. É como se Neemias
fazendo uma conjectura aqui. É como se Neemias tivesse convocado aqueles que iam trabalhar com ele no governo dele, e como se dissesse o seguinte: minha proposta de governo é essa: tijolo, cimento e oração. Quem quer ficar comigo? Aqui nós não vamos explorar ninguém, não vamos tirar pão da mesa de ninguém. Pelo contrário, e vocês vão ver isso no decorrer do texto. Se nós tivermos para dar para o povo, nós vamos dar para o povo. O princípio de governo de Neemias era ter empatia pelo povo que ele fazia parte. O princípio espiritual de Neemias, de igreja, de comunidade, o princípio de Neemias de participação coletiva, era no seguinte propósito: todos nós fazemos parte da mesma obra. Todos nós somos braços fortes, levantando essa obra. Todos nós comeremos do mesmo pão e do mesmo vinho. Em outras palavras, Neemias nos apresenta princípios, qual a cosmovisão de ser igreja. Eu não posso, de forma nenhuma, almoçar hoje com a consciência tranquila, se eu tiver conhecimento de que meu irmão veio para a escola bíblica e não tem o que comer na hora do almoço. Eu não posso. Mas de forma nenhuma, eu não posso ficar com o coração serenamente tranquilo se o meu irmão está desabastecido e com necessidades emergentes, urgentes. Eu não posso. Eu não posso ignorar que se eu faço parte de um corpo, se o dedo sofre, todo o corpo sofre. Da mesma forma, eu não posso ignorar todos os pedidos de obra de Deus, que fazem parte da obra de Deus, todas as convocações que a igreja se levanta para fazer, eu não posso ignorar. Eu não posso olhar para um vídeo, para a reconstrução de uma igreja, como é o caso de Itaporanga, e eu ficar alheio a isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, diante de uma solicitação: meus queridos irmãos, tragam hoje 1 quilo de alimento, que nós abençoamos irmãos e famílias. Eu não posso chegar em casa e fazer pouco caso de não separar 1 quilo de alimento diante das minhas condições. Se eu posso, eu não posso ignorar um pedido como esse. Ficar alheio às coisas que acontecem. Ficar alheio às demandas da igreja, às demandas da comunidade, às demandas dos meus irmãos. Posso ficar alheio. Neemias nos ensina que nós não podemos ficar alheios. Eu não posso ficar alheio. Ainda no verso 16, Neemias valoriza mais o trabalho do que a indolência luxuosa. Para Neemias, ser governador implica em ser um prestador de serviço ao povo. Irmãos, uma das convocações mais presentes em todo o ministério de Jesus é o serviço. Os irmãos conseguem compreender, sobretudo a partir da teologia paulina, que nós, como pertencentes a um corpo, nós usamos os dons e talentos que Deus nos deu para servir.
receber o irmão ali na porta, desejar ele bom dia, graça e paz, seja bem-vindo. Isso é um serviço. De atender bem, de agradar o irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer tê-lo você aqui. Tudo que é realizado, meu irmão, dentro da igreja é para a glória de Deus. Muitos daqueles que trabalham por detrás das cortinas, os irmãos nem veem, nem sabem direito. Mas tudo é realizado para a glória de Deus. Alguém teve um cuidado de que a água tivesse aqui, para quem fosse pregar, quando tivesse sede, tomasse. Isso é um cuidado. Alguém teve o cuidado para que as cadeiras estivessem arrumadas, de que a igreja estivesse limpa, de que tudo estivesse na melhor condição possível, para que quem chegasse num ambiente agradável. Isso é serviço. Louvar a Deus, levar a igreja à adoração, serviço. Alguém que Deus dota com dons e talentos para pregar a palavra de Deus, está servindo a igreja, está ajudando a igreja. Alguém que tem uma cosmovisão de serviço, sempre tenta em algum momento se engajar em alguma coisa, porque ele entende que ele é útil. Nem que seja para receber o irmão na escadaria, dar graça e paz e bom dia, mas se for para isso, ele vai. Para Neemias, todo mundo tem que colocar a mão no tijolo. Seja governador, prefeito, pedreiro, sacerdote, tem que colocar a mão no tijolo. Esse é o princípio que Neemias ensina aqui para nós. Para Neemias não importa o cargo, o que importa é o serviço. Para Neemias não importa, irmão, se ele vai servir na porta, na cozinha, lavando o banheiro, pregando, cantando, mas Neemias, eu vou servir, eu vou colocar a mão na massa. Entenda aqui uma coisa que é muito interessante, ainda no verso 16, que pelo contrário também trabalhei na reconstrução da muralha. Trabalhei, é Neemias falando. Diante de toda a narrativa do livro de Neemias, desde o capítulo 1 até o capítulo 5 até aqui, veja, Neemias se indigna com a desolação, lá no capítulo 1, era copeiro do rei. Neemias vai para Jerusalém, Neemias planeja, projeta, inicia uma grande obra. Neemias trabalha. Neemias trabalha. O que é a vida do crente na obra de Deus? Trabalho. Trabalho. A vida do crente é trabalho, para a glória de Deus. Por quê? E aqui eu vou usar do texto de Paulo, como eu já citei, que é o texto de Coríntios. A ideia do corpo de Cristo ser anatomicamente, metaforicamente, organizado em membros, não tem a ver com a ideia de prestígio, mas tem a ver com a ideia de função. Deus coloca alguém como pé, usando a metáfora de Paulo. Por que Deus coloca alguém como pé? Porque Deus dotou aquela pessoa com as condições, os talentos e o vocacionado de ser o quê? Um pé. E se ele for um pé, ele vai ajudar o corpo a andar. Para Neemias, me parece, obviamente que Neemias é anterior a Paulo, mas para Neemias, esse princípio que Paulo apresenta lá para os Coríntios é muito vivo aqui. Claro, de uma forma diferente, obviamente, mas é muito vivo aqui. Verso 17. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. Meus queridos irmãos, veja bem, como é interessante
como é interessante esse entendimento de liderança de Neemias. Veja, Neemias não só abre mão dos direitos que ele tinha de governador, como ele ainda banca a obra, patrocina a obra. Para Neemias, não havia medição de esforços, desde que a obra corra bem, desde que essa obra avance, desde que essa obra prospere. Para Neemias, a ideia é: o que eu tenho que fazer para essa obra prosperar? O que eu tenho que fazer para que eu ajude os irmãos a melhorar nisso? Se uma área da igreja está precisando de ajuda, qual é o entendimento de Neemias? Pastor, que estratégia a gente pode fazer? Como é que a gente pode levantar isso, pastor? Como é que a gente pode exercitar isso? O senhor acha que tem que reunir um povo? O senhor acha que a gente tem que fazer? O senhor acha que a gente pode promover alguma ação na igreja para levantar fundos, pastor? Vamos fazer um censo na igreja, quem é que pode ajudar, quem é que pode contribuir nisso? Quem é que pode promover ações para que a gente arrecade fundo? Para Neemias a ideia é essa. O que tem que fazer para a coisa prosperar, para a coisa melhorar? E a gente percebe, meus queridos irmãos, que me parece que no mundo, na igreja não é diferente também. Existem dois grandes tipos de pessoas. Pessoas que se sentam no fosso da murmuração e que passam a vida inteira reclamando, murmurando, lamuriando de tudo. Mas de tudo que você imaginar. Reclama da vida, reclama das escolhas, reclama do emprego, reclama do cônjuge, reclama de tudo, é insatisfeita com tudo. Não consegue levantar de manhã e dizer: Senhor, obrigado, por uma coisa sequer. Há pessoas nas igrejas que elas vivem assim, há crentes que vivem assim. Agora, pelo menos, uma ação, ou mover um dedo para que ela mude alguma situação da vida dela, ela não faz. Ela passa 10, 15, 20 anos no emprego. Não sai do emprego, não estuda para tentar melhorar a sua vida profissional, não tenta nenhuma outras formas para que mude de carreira ou faça alguma coisa que tenha da sua escolha. Passa 5, 10, 15 anos reclamando do patrão, reclamando do salário, reclamando dos colegas, reclamando da estrutura, reclamando da comida, reclamando do bônus, reclamando de tudo. E vive assim dentro de um lugar 20 anos. Meus queridos irmãos, Neemias podia ter visto o povo aqui se lamuriando e ter dito: sabe de uma coisa? Vocês merecem esse tributo mesmo. Vocês merecem ficar sem pão e sem vinho. Os pais de vocês desobedeceram a Deus e olha a situação que a gente está. Sabe de uma coisa? Em vez de cobrar 12, 15%, era para cobrar 20%. Para Neemias não. Para Neemias não. Para Neemias, ainda que seja uma coisa sequer, mas se for para ficar reclamando e se lamuriando, para Neemias, ele se levanta, nem que seja só ele fazendo. O entendimento que eu tenho é que o que a gente tem estudado até agora de Neemias é que se fosse para fazer essa obra, se levantou 60, ele faz. Se levantou 40, ele faz. Se levantou 30, ele faz. 20 faz. 10 faz. 5 faz. Se levantar só um, Neemias faz.
Para Neemias, serviço é isso, me parece. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro, abriu sua casa para hospedagem. Olha no verso 17 ainda. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. Segundo, sustentou os trabalhadores. Verso 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Para Neemias era assim. A ideia não era, se for para hospedar, eu hospedo. Mas o que tem é isso, viu? Não. É para fazer para a obra. É para dar qualidade de vida para os trabalhadores. É para levantar os muros. Coloca boi e ovelha, mas coloca escolhida. Escolhida, cuidada, bem malhada. Para Neemias, o princípio da obra não é qualquer coisa, qualquer jeito, qualquer forma, qualquer maneira. Vai como dá. Se Deus, vale ressaltar, Deus deu recursos a Neemias. Não era todo mundo que tinha os recursos de Neemias. Mas, se Deus me deu recursos, eu posso fazer, eu faço. Recursos materiais, recursos emocionais. Se Deus me deu, e eu posso ofertar, eu posso oferecer, eu faço. Irmãos, o povo estava sem o que comer. Neemias olha para o povo, hospeda o povo, dá comida de qualidade ao povo e vai trabalhar com o povo. Ainda no verso 18, o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. De todos os tipos. Fazendo uma aplicação muito prática do melhor exemplo que eu já citei aqui, para a gente entender esse princípio de Neemias, tá bom? Nos avisos da igreja, irmãos, culto de ceia, traga 1 quilo de alimento. Amém, amém. Eu posso dar 2. Eu tenho condição de dar 2. Louvado seja Deus, eu vou trazer 2. É me dada a condição, eu posso trazer 3. Eu vou levar 3. É me dada a condição, eu posso levar 4, eu posso. É me dada a condição, recurso, eu levo 4. Porque o desejo, se a meta, se o objetivo é que esse quilo de alimento se transforme em cestas, para abençoar famílias,
que num domingo como esse terão que comer na sua mesa. Então, se eu posso dar mais para que essa meta seja alcançada o mais rápido, eu faço. Se é me dado recursos e eu posso, eu trago uma cesta. Se é me dado recursos e eu posso, eu trago uma cesta. Os irmãos entendem esse princípio. Neemias não poupou recursos e condições para que essa obra prosperasse. Detalhe, oferecendo o melhor possível. Verso 18 e 19, para irmos para o final. A releitura do verso 18. O que me preparava para cada dia era um boi, o que se preparava para cada dia era um boi, e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Sabe qual é o princípio de Neemias? O meu salário de governador vai tirar pão da mesa de 10? Quero salário não. Minha gratificação de governador vai tirar o vinho de 5? Vai. Quero não. Porque se eu como bem, ele tem que comer também. Se tem vinho na minha mesa, vai ter que ter na dele também. Se eu vou ter um almoço digno hoje no domingo, meus irmãos têm que ter também. O direito de governador de Neemias. O direito de governador de Neemias. Ele abre mão para que isso não cause nenhum peso, nem nenhum motivo de exploração, nem nenhuma falta na mesa de ninguém. Há um texto de Paulo, eu queria pedir para o irmão colocar 1 Coríntios capítulo 9, verso 22 e 23. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Paulo diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23, irmão. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser participante dele. Obrigado, meu irmão. O princípio aqui em 1 Coríntios é um outro princípio, porque Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 9, ele está dizendo aos coríntios: eu deixo o meu direito de apóstolo para pregar o Evangelho para vocês. Porque para mim, status de apóstolo sem pregação fiel do Evangelho não vale nada. Olhar para os apóstolos hoje, hein, irmãos? Paulo olhando para os apóstolos hoje, os figurantes apóstolos. Paulo olhando para eles. Verso 19. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo.
Sabe o que Neemias nos faz aprender? Que o reconhecimento vem de Deus. A obra prospera. Quem vai reconhecer isso? É Deus. A obra prospera. Quem é glorificado? É Deus. A obra prospera. A obra avança. O reino de Deus é anunciado. Pessoas se convertem. Quem recebe glória? É Deus. Não é rei, não é governador, não é prefeito, não é o próprio povo. É Deus que é glorificado. Neemias está dizendo: lembra de mim, Senhor, do bem que eu fiz a esse povo. Porque Neemias está dizendo o seguinte: Senhor, é Tu que reconheces o que eu estou fazendo. Senhor, eu não quero reconhecimento público, do rei me elogiando, do povo dizendo: valeu, Neemias, obrigado, eu tenho pão por causa de ti. Não, Senhor, eu quero que Tu lembres. Eu não quero, Senhor, que daqui a 4 anos o povo vote em mim para ser governador de Judá, para que eu tenha reconhecimento público. Não, Senhor, que o Senhor lembre, que o Senhor reconheça, porque o Senhor sabe e porque o Senhor é glorificado. Para concluir, olha que coisa interessante. O capítulo 5, como nós lemos na introdução, inicia com murmuração do povo, lamúria do povo, queixa do povo, oprimido, na usura, passando fome, filhos sendo levados à escravidão. No versículo 13, a coisa muda de cenário depois que Neemias intervém. Quando Neemias intervém e chega no capítulo 12 e 13, que Neemias dá a proposta para o povo se reúne, os sacerdotes dizem que vou fazer como Neemias, o povo termina adorando e louvando a Deus. Começa com murmuração, com problema, com usura, termina com o povo louvando, agradecendo. E o capítulo 5 termina Neemias orando, dizendo: Senhor, lembra do bem que eu estou fazendo a esse povo. Meus queridos irmãos, para a gente voltar para casa pensando nisso, quem nós somos nos lugares que Deus nos coloca? Nós fazemos parte daqueles que se queixam, que estão murmurando, se lamuriando, ou nós somos conciliadores espirituais? Você e eu é daquele que quando chega num lugar que é murmuração, é problema, é opressão, você é daquele que coloca gasolina na coisa? É mesmo, não presta aqui não. Tu está começando a trabalhar aqui hoje? Ixi, tu vai trabalhar aqui? O rapaz chegou tão animado pelo emprego, rapaz. Talvez o rapaz está 3 meses orando a Deus: o Senhor abre uma porta, o Senhor abre uma porta. O primeiro que ele vê é um crente murmurando: ixi, tu está aqui? Ixi, vai ganhar esse salário? Ixi. Isso é lugar de miséria, rapaz. Vai procurar outra coisa. Neemias era um conciliador espiritual. Para Neemias, tem demanda, tem problema, como nós vamos fazer? Como eu ajudo? Como eu contribuo? Como é que eu faço? Esse é Neemias, irmãos.